A ideia é que nós possamos transmitir para vocês as informações relacionadas ao plexo lombosacral. E para estudar o plexo lombosacral, nós precisamos claramente entender de onde que sai a fibra que constitui a integração dessa estrutura, tá? Então nós fizemos há 2 semanas uma live onde nós estudamos os componentes metaméricos, tá? E aqui eu apresentei para vocês, essa imagem inclusive está lá na live, a importância de a gente entender quem é o composto do ramo anterior que faz parte das estruturas do plexo. E eu vou ser enfático em voltar na apresentação desta imagem, porque muitas vezes a gente escuta falar assim, olha, o plexo lombosacral ele é formado pelos ramos anteriores, de L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3, S4. Mas quem é esse ramo anterior? Quem é esse ramo anterior? Você pode até falar assim, professor, mas aí você tá fazendo repetições de informações, porque eu me lembro perfeitamente disso na graduação. Será que se lembra mesmo? Será que não ficou esquecido essa estruturação anatômica do componente neuronal? Primeiro de tudo, você tem que compreender, tá? Que nós temos aqui, ó, eu vou passar com uma pontinha do meu projetor, porque o laser não consegue espelhar aqui na tela. Então você tem que compreender o seguinte, ó, que nós temos para a formação de um nervo espinhal, nós temos a presença de uma raiz anterior e de uma raiz posterior. Olha aqui, ó, claramente você vai observar isso aqui, ó, a raiz anterior e a raiz posterior. Professor, como que você sabe que é anterior ou posterior? Porque eu sei que aqui está o corpo vertebral e aqui o processo espinhoso, tá joia? Então aqui nós temos uma raiz anterior e aqui uma raiz posterior. Esses dois componentes eles se unem, tá? E ao se unirem ele forma um nervo espinhal, que é um nervo que tem componentes sensitivos e motores. Você sabe que a raiz posterior ela é rica em componentes sensitivos e a raiz anterior ela é rica em componentes motores, tá? Então, aqui fibras motores, exclusivamente motora na raiz anterior e exclusivamente sensitiva na raiz posterior, formou um nervo espinhal na área do forame de conjugação, exatamente aqui, ó. Vou sair um pouquinho da imagem para que você possa apenas ver a constituição daquilo que eu quero te mostrar. Agora você não precisa me ver por completo. Então o nervo espinhal está formado aqui. Raiz anterior, raiz posterior. A partir deste momento, nós teremos a divisão em 2 segmentos do nervo espinhal, que serão a divisão dos ramos, tá? Então nós temos aqui, ó, um ramo que vem para trás, a partir do momento que o nervo espinhal é formado, que seria o ramo posterior. Então que fique claro que o ramo posterior ele inerva pele e músculo do dorso. Então ele tem, como eu disse, ele tem componente sensitivo e motor. Então ele se volta para a região posterior, pegando os músculos espinhais e fazendo um controle sensitivo de toda a pele que está na região dorsal. Ok? E aqui, ó, nós temos o ramo anterior. Esse ramo anterior, que se afasta da estrutura vertebral, é o componente que irá participar da constituição do plexo. Então, o ramo anterior, por ele ser formado também pela conexão de raiz anterior e raiz posterior, ele tem componentes sensitivos e motores. Então, nós teremos na constituição de um nervo periférico do plexo lombosacral, fibras sensitivas e fibras motoras chegando no tecido de referência, ok? Então, partindo desse pressuposto, nós já podemos então começar a estudar quem é o plexo lombosacral, formado pelos ramos anteriores. Ramos anteriores, professor, de onde que sai? Exatamente aqui, ó, se direcionou afastando da estrutura vertebral e foi em direção mais à periferia. Esse é o ramo anterior,
que faz parte da constituição do plexo. Essa imagem também, ela nos chama a atenção por um outro componente que será importante para quando a gente for falar das hérnias de disco lá na sexta-feira. Olha que interessante, ó. A raiz anterior, raiz posterior se conectaram próximo à área do forame de conjugação, tá? Imediatamente, antes dessa conexão acontecer, você vê que existe uma ramificação que ela emerge e se distribui para o próprio segmento. Então ela vai para o interior do componente intervertebral, que é o nervo que nós chamaremos de nervo meníngeo recorrente, ou nervo sinus vertebral de Luxca, tá? Nervo meníngeo recorrente, ou nervo sinus vertebral de Luxca, que inervará o periósteo, então ele é responsável por dar sensibilidade para o periósteo da estrutura vertebral, o ligamento comum vertebral posterior, então passando exatamente aqui nessa área, a parte mais externa do disco intervertebral, que não está representada aqui, mas nós teríamos exatamente o nervo meníngeo recorrente se conectando com a parte mais externa do disco intervertebral. Nós teremos também a inervação da dura mater e a inervação de alguns vasos sanguíneos que estão presentes na região intervertebral. Joia? Então, ponto de partida, entender as estruturas que compõem o espaço entre uma vértebra e outra. Se nós não entendermos isso, não é possível caminhar para a compreensão do plexo lombosacral. Correto? Então vamos em frente. Terá alguns momentos que eu vou sair, tá, à frente da imagem para que você fique focado exatamente no desenho e na projeção que eu estou querendo apresentar para vocês. O mais importante aqui, ó, é você me ouvir e tentar observar a imagem, e depois ao final do encontro nós iremos tirar as dúvidas. Se porventura você tiver algum receio de se expor, você pode assistir o vídeo depois, pode me chamar no próprio direct, ou então você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp para fazer parte da turma da Masterclass, que ocorrerá no próximo domingo, às 8h30, onde nós passaremos as técnicas, tanto de avaliação quanto de tratamento, para liberar, inclusive, ó, esses componentes teciduais, tá? Porque as técnicas de mobilizações articulares que nós propomos, elas possuem características de devolver a função para o composto neuronal. Aí você me perguntaria, qual a importância de estudar o nervo? Tá? A resposta ela é imediata. O nervo comanda todos os tecidos que estão relacionados com as articulações locais e também à distância. Então é fundamental que você entenda muito bem a anatomia neural. Os nervos, eles nos trarão muito bons requisitos para os processos avaliativos. A nossa estratégia de avaliação ela já começa a partir do momento desse bom conhecimento anatômico. E os nervos também serão pontos de abordagens para que a gente melhore as condições sintomáticas de um indivíduo que possui hérnia de disco lombar. Tá? Você sabe muito bem que o indivíduo com hérnia de disco lombar ele tem sinais clínicos compatíveis a uma desordem neural. Nós vamos falar disso: formigamento, dormência, ardência, queimação, facada, agulhada, tiro, choque, pontada, pesa 200, pesa 300 quilos. Esses são os sinais clínicos que os pacientes relatam para a gente durante a consulta clínica. E você já tem que ficar atento que esse é um problema que estará associado diretamente a uma necessidade de um trabalho da estrutura nervosa. Tá? Então é por isso que nós precisamos conhecer muito bem esse sistema e saber exatamente quais os principais pontos de conexão, de inervação que essa estrutura possui. Joia? Então olha aqui, turma. Vamos começar pelo plexo lombar. Tá? Plexo lombar, os ramos anteriores de L1, L2, L3 e L4. Lembra-se quem é o ramo anterior?
tá? Se conectem lá a imagem passada, raiz anterior, raiz posterior se conectaram, formou um ramo que vai para trás, formou um ramo que vai para frente e para a periferia, vai dar origem a um grande nervo que faz parte da constituição do plexo lombar. Então o plexo lombar, ele tem a relação dos ramos anteriores de L1, L2, L3 e L4. Nós podemos inserir na constituição do plexo lombar o ramo anterior de T12, tá? Fazendo aí uma pré-fixação de uma estrutura neural. Tanto é que o ramo anterior de T12 dá origem ao nervo subcostal. E o nervo subcostal, ele faz parte, ele é integrante do plexo lombar. Então olha só que interessante, pessoal. Ó. O que nós vemos aqui, ó, isso daqui ó, é claramente o ramo anterior de T12, tá? Com uma conexão via L1, o ramo anterior de L1 formando dois nervos importantes, que é o nervo ilioinguinal e ilho hipogástrico, tá? Ramo anterior de L1 formando o nervo ilioinguinal e ilho hipogástrico, a conexão do ramo anterior de L1 com o ramo anterior de T12, onde nós temos exclusivamente o T12, a presença do nervo subcostal. Nós falaremos da condição clínica sintomática dos pacientes que possuem desordens nesses segmentos. A gente sabe que as hérnias discais nessas áreas, elas não são comuns, tá? É muito pouco comum você encontrar a presença de uma hérnia de disco num segmento lombar alto, porque a formação da alteração do disco vertebral, ela se dá exatamente por um estresse biomecânico. E esse estresse biomecânico, ele é muito mais compatível à área de vetor de força, onde a coluna lombar tem um ponto maior de curvatura. Cinesiologicamente isso é justificado. É por isso que as disfunções da lombar de disco, elas têm muito mais predisposições a ocorrer entre L4, L5, L5 e S1. Tá? Então, falaremos aqui da importância desses dois nervos que fazem parte do plexo lombar. Não se esqueçam deles, tá? T12 e L1, T12 exclusivo, subcostal, L1. T12 e L1, nervo ilioinguinal e nervo ilho hipogástrico. Aqui a gente também pode ver claramente, ó, vou mostrar para vocês aqui através do cursor, o ramo anterior, um ramo anterior também, uma divisão anterior de L1 se conectou com a divisão anterior de L2 e formou o nervo gênito femoral, tá? Também falaremos na próxima imagem do nervo gênito femoral, constituição importante, integrante do plexo lombar, gênito femoral. O que mais que a gente tem aqui? Olha que interessante, ó. O ramo anterior de L2 agora com L3, formando o nervo cutâneo lateral da coxa. Também tem uma característica significante entre L2 e L3. Ramo anterior de L2 e L3, cutâneo lateral da coxa. A formação aqui agora, olha que interessante, ó. L2, L3 e L4, formando o nervo femoral, um importante nervo que se direciona para a região do quadril, em especial fazendo a inervação do quadríceps, tá? Então você já começa a pensar agora que possíveis desordens de L2 a L3, L4 possam trazer algumas repercussões, principalmente na face anterior da coxa, porque essa área de distribuição de controle do nervo femoral. E para terminar o plexo lombar, tá, ó, o ramo anterior de L2 com L3 e L4, formando o nervo obturatório. Tá? O nervo obturatório, ele tem uma clínica relevante, principalmente para as desordens dos músculos adutores. A gente tem que pensar bastante nos possíveis tratamentos que estariam relacionados à sínfise púbica, enfim, vamos falar melhor disso na próxima projeção. Então o que eu quero que vocês guardem aqui agora é isso, ó. Plexo lombar, ramo anterior, vamos começar lá de cima, tá? T12 L1, T12 L1, vamos de cima para baixo. T12 L1, aqui em cima, ó. T12 com L1. Se for só T12, nervo subcostal.
a união de T12 com L1, nervo ilho inguinal e nervo ilho hipogástrico. L1 com L2. L1 com L2. Aqui não me deixa mentir, ó. L1 com L2. Nervo gênito femoral. Tá? Depois você vai fazendo o par de baixo. L2 com L3. L2 com L3, ó. L2 com L3. Nós teríamos o nervo cutâneo lateral da coxa. E aí quem que sobrou pra gente agora? L2, L3, L4, L2, L3, L4. L2, L3, L4 femoral, L2, L3, L4 nervo obturatório. Para aqueles que gostam de visualizar a escrita, essa organização aqui é fantástica, tá? Uma organização fantástica, porque aí você não se esquece. E com as suas principais zonas de referência. Vou até sair de lado aqui para que você possa ler certinho isso, ó. O que eu falei lá em cima, turma? T12, nervo subcostal, T12L1, nervo ilho inguinal ou nervo ilho hipogástrico. Vamos generalizar, tá? Vamos generalizar. Eu vou te dar até informações mais precisas, mas se eu for generalizar, controle da parte anterior inguinal, da parte lateral trocantérica e também há controle sensitivo para a região da lombar baixa. Olha que interessante. Um segmento lombar alto emite fibras para controles sensitivos da lombar baixa. Comentário específico sobre o subcostal, tá? Inerva a pele da região anterolateral do abdômen. Comentários específicos sobre o nervo ilho hipogástrico ou ilho inguinal. Se a gente for falar de ilho inguinal, levando em consideração aqui a parte anterior inguinal, nós teremos distribuição também de problemas, às vezes, na sínfise púbica. É por isso que hérnias, que são raras de acontecer nesse segmento, se estivessem presentes, ou hérnias ou disfunções discais, elas poderiam causar dor na região da sínfise púbica. A irradiação de uma ramificação lombar alta não é para o componente posterior da perna. Há de se ficar claro isso. Os nervos da lombar alta não vão para o segmento posterior da perna. Você já começa a matar a charada de quando o paciente chega com uma dor irradiada aí. O componente posterior da perna vai pegar de L4 para baixo. Não é de L4 para cima. Tá? Se é face lateral da perna, nós vamos ter conexão direta com L4 para baixo. Se for face lateral da coxa, se for o terço proximal, aí eu penso até num cutâneo lateral da coxa, tudo bem. Mas não sendo isso, sendo na região mais distal, estando na região da perna, eu penso em uma inervação mais baixa. Tá? Falando aqui no nível de L1 e L2, o nervo gênito femoral, também é raro de acontecer as discopatias no segmento de L1 e L2. O nervo gênito femoral ele tem duas porções, tá? Uma porção genital, que vai inervar o músculo cremaster, que é o músculo que faz a elevação do testículo, e ele também vai dar inervação sensitiva pro escroto, né, no homem, e pro lábio maior da vagina nas mulheres, tá? Então, possíveis desordens, e aí quando eu falo desordem eu não incluo somente a hérnia de disco não, tá? As disfunções vertebrais poderiam sensibilizar, elas poderiam ser responsáveis por sensibilizar o tecido cutâneo da área escrotal e da área também do lábio maior da vagina nas mulheres. Fiquem atentos, região de L1 e L2. Depois, nós temos a parte femoral, do nervo gênito femoral, onde nós vamos ter inervação sensitiva, né? Inervação exclusiva sensitiva da parte proximal e anterior da coxa. Parte mais inicial da coxa, nervo gênito femoral, L1, L2. L2, L3, o cutâneo lateral da coxa, a inervação sensitiva da parte anterior e lateral da coxa, acabei de falar isso, principalmente se for o terço mais proximal, tá? Então o terço proximal da região anterior e lateral da coxa, cutâneo lateral da coxa, responsável por um processo de desordem chamado meralgia parestésica, às vezes muito comuns em pacientes que sofreram trauma, impactos fortes pós-acidentes,
que lesam o segmento vertebral de L2 e L3, causando dor na face lateral da coxa. Também a gente sabe, existe possibilidade de discopatia nessas regiões? Sim, existe. Só que a proporção de incidências de desordens nesses segmentos, no que diz respeito à hérnia de disco, é muito menor se comparado aos dois últimos segmentos da coluna lombar. Joia? E aqui ficou faltando os outros dois últimos nervos do plexo lombar, que seria o quadríceps, tá? E além do quadríceps, o nervo femoral, que inerva o quadríceps, nervo femoral inerva o quadríceps, o pectíneo e o sartório. Nós temos aqui, ó, nervo femoral inerva o quadríceps, o pectíneo e o sartório, e o nervo obturatório, os músculos adutores, né? Os compostos ali que participam da adução. Então nós vamos ter pelo menos 5 grupos musculares relevantes para esse tipo de problema. A partir de L4 com L5, nós já temos a formação do tronco lombosacral. E aqui que começa a morar a nossa relevância, tá? Lombosacral. Então, respirem um pouquinho aí, parem de anotar, deixa eu ver se está tudo bem com vocês aqui. Só vou dar uma olhadinha se está tudo ok. Vão dizendo para mim, a imagem está chegando bem, temos 34 pessoas. Imagem chegando bem, som ok para a gente continuar. Vou tomar minha água aqui, ó, porque o plexo lombosacral vai envolver aí uma condição significante de relevâncias para o consultório. Mande um ok aí para mim se está tudo certo. Legal, então, ó. Tudo ok, vou voltar. Legal, então. Maravilha, obrigado, pessoal. Tô voltando então, hein? Vídeo ok, áudio ok. Obrigado, Lucélia, obrigado, Vivian, Tassiana. Aguentem aí mais um pouquinho, que agora a gente vai estudar uma estrutura que tem relevância significante para os nossos trabalhos clínicos lá no consultório, tá? Começa por aqui, ó. Um nervo que você já conhece, característica muito comum de apresentação lá no consultório, famoso nervo ciático, nervo isquiático, né? Que saem dos ramos anteriores, inicialmente de L4, L5, S1 e S2, tá? Podendo atingir também a segmentação de S3. Interessante que o nervo isquiático, né, ele é dividido em dois componentes. Ó. Nessa parte proximal, ele é envolvido pela mesma bainha, né, conjuntiva, de tecido conjuntivo, mas ele já está dividido, tá? Ele só não está separado um do outro em direções opostas, mas eles estão divididos, porém unidos, né? Então você vê que o nervo isquiático, ele é formado na parte mais lateral aqui pelo nervo fibular comum e na parte mais medial pelo nervo tibial. E lá na região da fossa poplítea, esses dois nervos vão se dividir, aí eles vão se afastar, tá? O tibial, ele vai seguir pela região posterior e média da perna e o fibular pela região posterior e lateral da perna. É importante que esses dois compostos, envolvidos por uma mesma bainha, eles fazem um trajeto de descida vertical, passando pelo forame isquiático maior, tá? Forame isquiático maior, a formação ali do ligamento sacrotuberal com o ligamento sacroespinhal, passa pelo forame isquiático maior, passa exatamente à frente do músculo piriforme, tá? Em algumas situações nós temos ele também perfurando o músculo piriforme, o que pode dar uma clínica muito relevante quando o piriforme tem ali a sua retração, porque o nervo isquiático em uma população, em um percentual considerável da população, ele passa no meio exatamente do músculo e o outro passa exatamente na parte mais anterior, tá? E como ele passa na parte mais anterior, as retrações do piriforme poderia pressionar esse
esse nervo isquiático? Lá na região isquiático. Na região da fossa poplítea, ele vai se dividir em dois, em nervo tibial e nervo fibular. Joia? Olha o que eu quero que vocês percebam aqui, ó. Esse ponto, a partir daqui, nós já começamos a ter uma relevância considerável para os problemas das hérnias de disco. As alterações de disco, que nós vamos conversar sobre isso lá na sexta-feira, elas causam inicialmente um abaulamento da estrutura discal, elas vão levar consequentemente uma alteração na protusão, depois o disco ele pode se tornar extruso, sequestrado e por aí vai. O que acontece é o seguinte, os discos vertebrais de L4 com L5 e L5 com S1, eles são compatíveis a pressionar as raízes nervosas desse composto. É por isso que esse nervo é famoso entre os pacientes, né? Tudo que dói, para eles, tudo que dói na parte de trás é um problema de ciático, e a gente vai também entender ao longo dessa semana que nem sempre isso é verdadeiro. Qual que é a regra para você entender o plexo sacral? Agora já na junção sacral. O lombar nós fomos na raça, né? Nós pegamos T12 com L1, nós fomos de 2 em 2, né? T12 com L1, L1 com L2, L2 com L3, depois L3, L4. Fizemos duas conexões para formar o nervo femoral e o nervo obturatório. Guardem isso, para você não se perder. A regra da escadinha. Vocês vão achar que eu estou maluco, né? Bruno, o que é isso, regra da escadinha? É a regra da escadinha. A regra da escadinha ela vai ser dividida em 3 etapas. Você entenderá o plexo sacral pela regra da escadinha fácil. E a primeira etapa da regra da escadinha começa com o nervo ciático. Tá bom? O que você precisa saber? Primeiro, o início, tá? Do nervo fibular, que é aquele nervo mais lateral que constitui o nervo ciático. Onde começa? L4. Tá? Ele vai de L4 até a ramificação de S2. O que a gente vai combinar aqui agora? Para o ciático, a regra da escadinha é 1 degrau para baixo na parte inferior. É isso que você tem que ter em mente. 1 degrau para baixo na parte inferior. Então, por onde começa? Para você estudar tanto o fibular quanto o tibial. Por onde começa o fibular? Em L4. Onde termina o fibular? Em S2. Então, fibular L4, L5, S1 e S2. E para o tibial? Regra da escadinha, na parte de baixo, 1 degrau para baixo. Então, como é que começa? No mesmo ponto. Começa em L4, L5, S1, S2 e S3. Guarda isso. Aí você entendeu quais são as fibras do fibular e quais são as fibras do tibial. Tá? Entendeu ou decorou? Não sei o que você quer fazer. Mas pelo menos lembra. São 3 regras da escadinha. E para o ciático é 1 degrau para baixo na parte de baixo. Para o ciático é 1 degrau para baixo na parte de baixo. Guardou isso? Por onde começa? Fibular. L4, L5, S1 e S2. O tibial é fácil. Começa em L4 também? Começa. L4, L5, S1, S2 e S3. 1 degrau para baixo na parte de baixo. Fez uma descida. Sacou ou não? Guarda isso, hein? Porque aí fica fácil de você estudar. E quem que esse danado inerva? Quem que esse danado pega? Por que ele é o grande motivo de procura no consultório? Quais são os problemas que ele pode causar? Aquilo que eu falei, teoria por teoria não serve. Teoria tem que ter relação com a prática. Nós estamos aqui, O nervo fibular comum ele é dividido em 2. Um superficial e um profundo. Tá? Profundo vai ter relação diretamente com os músculos que fazem a dorsiflexão. Então, o tibial anterior e vai participar também da inervação do extensor do hálux e dos extensores dos dedos. Nervo fibular profundo. Dorsiflexores. Certamente você está enxergando aqui. Eu acho que deve estar enxergando. Tibial anterior, extensor longo do hálux
e dos dedos. E o nervo fibular superficial vai inervar o fibular longo e curto. Tá? Esses dois nervos estão na parte mais lateral da perna, pois nós temos uma imagem anatômica que vai constituir isso, e certamente se você depois abrir um livro de anatomia reforçado por essa minha aula, você vai estudar mais fácil. Porque você vai se ligar naquilo que eu intermediei para você. O grande lance da didática é esse. Alguém vir facilitar o processo e você persistir. Aí você persiste nos estudos. Tá? Não adianta eu falar aqui agora e você não olhar o livro, vai esquecer. Daqui 7 dias você não lembra mais nada. Certo? E depois o tibial. L4, L5, S1, S2. E S3. Os plantiflexores. Plantiflexores e também os flexores dos dedos. Tá? Plantiflexores, flexores dos dedos. Aí nós vamos envolver ali os gastrocnêmios, o sóleo e o plantar. Então o tibial ele tem relação mais com a face posterior da perna. Tá? Depois nós vamos fazer a distribuição dermálgica também, que será interessante, mas do ponto de vista motor, se ligue nisso. Se ligue nisso. Fibular, dorsiflexão. Dorsiflexão e eversão, porque pega os fibulares. Tibial, plantiflexão. Certo? Ok por enquanto? Com o ciático? Vou seguir, hein? Paciência aí que logo a gente termina. No passo a passo. Regra da escadinha, ó. Regra da escadinha. Qual que foi? No ciático, um degrau para baixo na parte de baixo. Guardou que começou em L4, L5, S1, S2, você sabe que termina em S2, o tibial só poderá ser L4, L5, S1, S2 e S3. Perfeito? Agora, esse daqui é o melhor, tá? Porque aqui a gente tem a saída de alguns outros nervos que ficam mais contidos à região da pelve, tá? Eles não vão para a extremidade. Eles ficam mais associados à região da área sacral. Por exemplo, eu tenho a convicção de que vocês não conseguirão enxergar isso, porque tá bem pequenininho mesmo, ó, tá? Mas o glúteo superior, tá? Tá bem aqui, ó. Glúteo superior, ó. Vou colocar o dedinho aqui, você vai ver, ó. Um ramo anterior de L4, ramo anterior de L4, ramo anterior de L5, ramo anterior de S1. Glúteo superior. Certo? Nós vamos falar quem que ele inerva e qual que é a regra da escadinha para ele. Depois, glúteo inferior. Glúteo inferior, ele já vai pegar aqui, ó, vou junto com você, ramo anterior de L5, ramo anterior de S1, ramo anterior de S2. Esse é o glúteo inferior. Que já é essa próxima sacada aí para você entender o plexo sacral. Tá? Já estudamos o ciático, por isso que ele está riscado, ó. Estudamos o fibular, estudamos o tibial. Esse daqui nós não vamos estudar agora, porque esse é o nervo para o músculo piriforme, deixa ele para depois, certo? E aqui ficou faltando outros dois nervos, né? Ó, que é o nervo cutâneo posterior da coxa, que ele tem uma relação de S1, S2 e S3. Se eu vir exatamente aqui, eu consigo pegar o pontinho de saída dele, ó. S1, S2 e S3 formando ele, certo? Cutâneo posterior da coxa. Cutâneo posterior da coxa inerva a face posterior da coxa sensitivamente, o nome dele já fala, certo? E por fim o nervo pudendo. Nós vamos pegar os ramos anteriores, ó, de S2, S3 e S4, formando o nervo pudendo, que é o nervo que inervará os músculos da região do períneo. Bruno, mas e agora, hein? São 4 nervos, qual que é a ordem? Qual que é a regra? Qual que é a regra? Qual que é a ordem? Para você não esquecer. Agora é a regra da escadinha, de novo, hein? Só que vai ser um degrau para baixo na parte de cima e um degrau para baixo na parte de baixo.
Por onde você vai começar? Para o glúteo superior. Olha aqui, ó. Um degrau para baixo na parte de cima. Um degrau para baixo na parte de baixo. Começa pelo glúteo superior. L4, L5, S1. L4, L5, S1. Vem no glúteo inferior agora. Um degrau para baixo na parte de cima. Então é L5, S1 e um degrau para baixo na parte de baixo. Então é S2. Esse é o glúteo inferior. E como que eu sei quem inerva quem? Glúteo. Tem uma travadinha aqui, eu vou voltar. Só um segundo. Acho que agora voltou, né? Voltou. Segura comigo aqui de novo, ó. Onde eu tava, ó. Seguinte. Faz parte da internet isso daí. Tamo de volta. Ó. Glúteo superior. Se ele é superior, ele tem que pegar mais músculos. Quem é superior não pode ficar só com um controle. Então quem que ele vai pegar dos glúteos? O médio, o mínimo e ainda vai pegar o tensor da face lata, ó. Por isso que ele é superior, ele é fera, cara. Ele vai pegar o médio, o mínimo e o tensor da face lata. E ele é L4, L5, S1. L4, L5, S1. Tá? E o inferior? O inferior só vai pegar o glúteo máximo. E aí ele vem na regra da escadinha, né? L5, S1 e S2. Quem que é o próximo? O músculo cutâneo, o nervo cutâneo posterior da coxa. Nervo cutâneo posterior da coxa. Também na escadinha. Qual que é a sequência agora? Não começou em L5, o anterior a ele? Agora é S1. S1, S2 e S3. Esse pacote de nervo que eu estou te mostrando aqui agora, ele é a regra do degrau para baixo na parte de cima e o degrau para baixo na parte de baixo. E só ficou faltando o pudendo. Que é S2, S3 e S4, inervação do períneo. Já tinha falado aqui que o nervo cutâneo posterior da coxa inerva a região glútea. Então fiquem bastante atentos, pessoal, ó, que, por exemplo, os problemas da hérnia de disco, eles não só geram compressões na área do nervo ciático. Aqui nós poderíamos ter perfeitamente irritações para a área dos músculos que estão associados ao nervo glúteo superior, glúteo inferior. E também pegando a raiz de S1 através do nervo cutâneo posterior da coxa. Fiquem atentos a isso, tá? Deixa eu ver se tem alguma colocação. Ah, Dani gostou. Um degrau. A regra do degrau, Dani. A regra da escadinha, na verdade, tá? Ó, a regra da escadinha. Se você começou pelo ciático, você tem que saber o fibular. Só isso. L4, L5, S1. Beleza? O que o ciático vai fazer? Ele vai fazer a regra da escadinha, um degrau para baixo na parte de baixo. Então, quando você for para o tibial, você continua com L4, L5, S1 e vai para S2. Beleza, fechou. Agora entra nesse novo lote. Quem que é esse novo lote? Grava na sua cabeça, são 4 esse novo lote. Esse novo lote que é de 4 vai pegar o glúteo superior, você tem que saber que é L4, L5, S1. L4, L5, S1. Vem na escadinha, só que agora a escadinha muda. É um degrau para baixo na parte de cima, um degrau para baixo na parte de baixo. Então o próximo dele, glúteo inferior. Glúteo inferior vai vir com L5, S1 e S2. Depois, o cutâneo posterior da coxa. S1, S2 e S3. E o pudendo vem com S2, S3 e S4. Aí não dá para esquecer, tá? Não dá para esquecer. Tava só chamando a atenção aqui, pessoal, que nem sempre os problemas de hérnia de disco, protusões discais, as discopatias no geral, elas são problemas que vão gerar dores no trajeto do ciático até a região mais terminal dele lá não, tá? Os indivíduos podem também ter problemas associados às ramificações do glúteo superior e glúteo inferior, principalmente no glúteo mínimo, médio, tensor da face lata e no glúteo máximo. No glúteo médio, mínimo tensor da face lata, não se esqueça, tá? Que é o gluteal superior. Se ele é superior, ele é bom, ele pega vários, tá? Aí ele vai pegar 3 músculos. Correto? E para terminar, porque eu tenho certeza que você já gravou isso,
Vamos para o terceiro lote da regra da escadinha. Se você não fizer isso, você não grava. A imagem, quando você bate o olho aqui, cara, ela é bastante complexa, né? Porque a gente já estudou o glúteo superior, o glúteo inferior, a gente já estudou o nervo fibular comum, já estudou o tibial, já estudou o cutâneo posterior da coxa, já estudou o pudendo. Olha que maluquice isso. Agora vem um novo lotezinho. Nós vamos pegar por cor, ó. Acho que você está vendo essa cor aqui, vermelho. Tá? Quadrado, quadrado femoral e gêmeo inferior. Nesse lote, pessoal, os nervos vão ter o mesmo nome dos músculos. Tá? Então é o nervo para o quadrado femoral, nervo para o gêmeo inferior. E a sequência de proposta inicial, agora ela vem de L4, L5, S1 e S2. Tá? Então quando você for pegar o último lote, você vai começar por essa conexão do quadrado femoral. Quadrado femoral e gêmeo inferior. L4, L5, S1 e S2. Você só precisa gravar um, tá? Porque a regra da escadinha dele vai ser um degrau para baixo na parte de cima. A parte de baixo não vai mudar nada, tá? Então vamos no primeiro lote, ó. Quadrado e gêmeo inferior, ele está aqui, ó. Ele vai sair de L4, ramo anterior de L4, ramo anterior de L5, ramo anterior de S2, ramo anterior de S3, de S2, perdão, ramo anterior de S2, termina em S2. L4, L5, S1 e S2. Esse é o quadrado e o gêmeo inferior, ele está aqui, ó, certo? Do ladinho dele está o gêmeo superior e o obturador, que é o nervo para o músculo gêmeo superior e obturador. Você vai fazer um degrau para baixo agora na parte de cima. Então você virá com L5, S1 e S2. Ó. Aqui você já consegue ver essa distribuição. Se eu venho aqui em L5, ó, descendo em L5 eu sei que tem uma fibra para ele aqui, ó, que é para o obturador e para o gêmeo superior. S1 também tem uma fibra e S2 também tem uma fibra. Então ele está constituído. E ficou faltando para o piriforme. Nervo para o músculo piriforme. Seguindo a regra do degrau, S1 e S2. Porque desceu um de cima. Só isso que a gente quer agora. Só a parte de cima desce. Regra do degrau, a parte de cima é a que desce. Tá? Regra da escadinha. Vamos esquecer não. Regra da escadinha, o degrau de cima, desce um degrau para baixo da parte de cima. Tá? Nesse lote de nervos que nós temos. E tá aqui, ó. L4, L5, S1 e S2. Aí depois, no lote de baixo, que são os gêmeos superior e o interno. L5, S1, S2, S1 e S2. Então você não vai esclarecer o plexo sacral. O plexo lombar você vai fazer parzinho. O plexo lombar faz parzinho. T12, L1, L1, L2, L2, L3. E depois você faz L2, L3, L4. Que aí você já mata 2 nervos. Plexo sacral. 3 lotes de nervos. 3 lotes de nervos. Vamos lá. Para você não esquecer nunca mais. A regra do degrau. A regra da escadinha. Escadinha, para não esquecer. Escadinha. Tá? Quando você for falar do ciático. Ciático. Um degrau para baixo na parte de baixo. Encerra o papo. Um degrau para baixo na parte de baixo. Ok? E aí você começa com o fibular. Aí você sabe que é L4, L5, S1. E aí depois você vem L4, L5, S1, S2. E aí você vem com o tibial L4, L5, S1, S2 e S3. Certo? Aí depois você vem com o segundo lote. Quem é o segundo lote? Glúteo superior, glúteo inferior, cutâneo posterior da coxa e o pudendo. Começa com o glúteo superior. L4, L5, S1. Glúteo inferior. L5, S1, S2. Agora você vai pegar um degrau para baixo na parte de cima, um degrau para baixo na parte de baixo. Perfeito? Depois, cutâneo posterior da coxa. Você já vai ter relação de S1, S2, S3. E por fim o pudendo, S2, S3 e S4. E o último lote, na regra da escadinha, só quem desce é o degrau de cima. Um degrau para baixo na parte de cima. Aí você vai pegar o quadrado femoral e o gêmeo inferior. Quadrado femoral, gêmeo inferior. Então você pega L4, L5, S1, S2. Termina em S2.
S2 vai se manter intacto, só vai descer o degrau de cima. Quando você for para o obturatório e para o gêmeo superior, aí você vem com L5, S1 e S2. E quando você for terminar com o piriforme, você vai terminar com S1 e S2. Encerrou, certo? E essa imagem aqui, ela é muito relevante para o consultório, certo? Então você precisa ter isso muito bem em mente, da distribuição dermálgica. Até a região do joelho são cortes sensitivos, são distribuições sensitivas oblíquas, tá? Então você pode observar aqui, ó, isso pega claramente o L1, que a gente falou lá do nervo gênito femoral, L2 também tem uma contribuição para a região, pega já um pouquinho do cutâneo lateral da coxa, parte anterior e parte também lateral. E depois L4, você vê que ele cruza a parte anterior do joelho e pega toda a região medial do pé, fazendo contato com a região mais interna do hálux. Isso é ponto de L4. Isso já é importante. Bastante pacientes chegam com dores irradiadas na região do hálux. Pense em L4. Pense em L4. Tá? Porque pode ser o nervo de L4. O nervo de L4 sai entre L4 e L5. A desordem poderia estar ali. Certo? Quando você tem aqui a região do joelho, a metade lateral é L5. Quando você pega, ó, a metade lateral da perna e todo o dorso do pé, toda a região dorsal do pé, você só exclui a parte medial, que vai ser de L4, e a parte lateral, que vai ser de S1. Todo o dorso do pé, primeiro e segundo espaço, segundo e terceiro espaço, terceiro e quarto espaço, tudo isso é L5. Então, desconfortos em formigamento, dormência, ardência, queimação, facada, agulhada, tiro, choque, no dorso do pé, pertinente a primeiro, segundo espaço, segundo e terceiro espaço, você tem que lembrar aí de L5. E o L5 tem uma relevância extrema para toda a planta do pé. Toda a planta do pé. Só vai ficar a exceção da face lateral, que vai pegar S1. S1 pega a região do quinto dedo, tá? Tanto na frente quanto atrás. Você não se esquece disso se você lembrar. Então, ó, para dentro, se você for só tomar o pé como referência, para dentro na região medial, hálux internamente L4, todo o dorso do pé L5, quinto dedo S1, planta do pé L5, só que aí vai ficar para a parte lateral o S1 também, tá? E um pouquinho para a parte medial o L4, que ele também vai ter uma certa relação. E região posterior de perna e coxa, lateralmente S1, medialmente S2, em círculos na região anal, S3, S4, e a inervação depois coxígea, que é pertinente a essa segmentação, tá ok? Qual que é a importância disso tudo? Para que a gente agora comece a abrir caminhos para que você entenda que quando um nervo estiver em sofrimento, certamente ele pode gerar sintomas ou nos membros inferiores, pela distribuição dermálgica ou pelas correlações anatômicas musculares, tá? A gente abre caminho para entender isso. Quando um paciente chega para a gente com uma dor na face lateral da perna, eu já penso em L5. Você tem que ter isso em mente. Quando ele chega com uma irradiação na planta do pé, eu penso em L5. Quando essa irradiação é na parte mais lateral da coxa, eu penso em S1. Tá? E é possível que as desordens discais venham comprometer a raiz de S1. Então você começa a abrir caminhos para isso e você também começa a ter pré-requisitos importantes para assuntos que nós vamos começar a comentar ao longo da semana. Por exemplo, eu te mostrei o nervo sinus vertebral de Luska. Tá? Você tem que saber que o nervo sinus vertebral de Luska, ele pode ser responsável por um padrão de dor que é a dor discogênica. E muitas vezes a dor discogênica não está relacionada com alteração de problema do disco. O disco não precisa estar danificado para o disco estar sensível. Isso é uma coisa maluca de entender. E eu tenho certeza que aquele paciente que você já pegou, que você já tentou fazer de tudo com ele, você coloca ele de dorso, dói, você coloca ele de ventre, dói, você pede para ele fletir, incomoda, você pede para ele estender, incomoda, aí você vai observar um exame complementar dele, ele tem uma protusãozinha, nem é uma hérnia.
Aí essa dor irradia para a sacroiliaca, irradia para o glúteo. O padrão da dor discogênica é feito de irradiação que não tem relação com a parte dermálgica. Não tem conexão com inervação. Isso é uma coisa interessantíssima de se estudar. E esses padrões de desconfortos, quando descritos, eles só podem ser melhorados com os trabalhos de disco. Quantas vezes você já não quis trabalhar só o músculo, achando que esse cara estava com um espasmo muscular? Ah, ele está com um espasmo muscular, vou liberar, vou liberar, vou liberar. Que nada, o cara levanta, faz o mesmo movimento, continua a dor. Aí ele vem com o exame e você fala assim, nossa, isso daí é de um prognóstico bom. Praticamente você não tem nada, você tem um abaulamentozinho aqui. Só que você tem que saber o seguinte, que pressões excessivas na região discal pode fazer com que a estrutura do núcleo gere um estímulo excessivo nos nociceptores. E esses nociceptores, quando estimulados, eles podem gerar processos inflamatórios. Uma das maiores causas de dores inespecíficas na lombar. Característica de dor inespecífica. A dor lombar inespecífica. Ninguém sabe de onde vem. Característica discogênica. As pesquisas mostram isso. O disco dói. E ele tem um padrão de irradiar. E se você sabe disso, você vai trabalhar o disco. Olha que coisa interessante. É isso que eu falo que é estratégia de avaliar. Olhar para a teoria e já começar a se movimentar para a prática. E a gente precisa despertar a condição de fazer com que vocês tenham segurança para poder entender essa anatomia e já olhar para a prática. Perfeito? Vou virar aqui agora, vou falar com vocês, a gente vai tirar um print bem legal, que a nossa aula de hoje foi super bacana. Amanhã nós falaremos sobre o coração da lombar. Os músculos. Tá? Já cansei de ver estudante de osteopatia falando que revirou o paciente. Aí quando eu pergunto para ele, trabalhou o quadrado? Trabalhou o psoas? Trabalhou os espinhais? Trabalhou o diafragma? O cara falou assim, ah, não. Pô, então você não trabalhou a lombar, pô. Você não trabalhou a lombar. Ah, eu dei um thrust na UAA, fiz uma manipulação no pé e liberei a víscera. Bacana. Tomara que a autocura ocorra. Espero que ocorra. Mas o coração da lombar precisa ser trabalhado. Você negligencia o trabalho desses músculos, bal. O nosso curso, ele não tem padrão para ensinar liberação miofacial. Só que se você souber quem inerva esses músculos, você pode liberar a articulação. Ué, é muito lógico isso. Libera a articulação, que a articulação se movimentando melhor, certamente os estímulos dos nervos para os músculos serão equilibrados. Pega um psoas, por exemplo. Vou voltar a imagem aqui, ó. Passei batido na inervação do psoas. Porque o psoas tem uma ramificação exclusiva para ele, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Saindo de L2, L3, L4, ó. Quase próximo à constituição do femoral. Aqui, ó. L2, L3, L4. Um ramo de conexão com psoas.